Fala, meus amigos, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam ouvindo o que eu estou falando, apesar de algumas interrupções aqui na internet que nós estamos tendo. Você que está no Instagram, seja bem-vindo. Para você que está aqui no grupo do Google Meet, seja bem-vindo, né? Hoje é um dia muito especial. Por quê? Porque hoje eu vou falar daquilo que eu exerço todo santo dia. E para mim é muito importante com que vocês conheçam um pouco da nossa metodologia que vem absolvendo mais de 70 servidores públicos. Eu vou revelar parte da metodologia porque isso demanda mais tempo. 15 minutos não são suficientes para isso, tá? Mas galera, muito bom esse conteúdo que eu vou passar hoje. Um ponto importante, aqui não vai ser uma aula sobre processo administrativo disciplinar. O que eu vou trazer para vocês aqui é uma noção sobre uma análise preliminar estratégica de um PAD, para que você não fique perdido e sem saber por onde começar. Então, essa aula, se você não sabe por onde começar e para você não ficar perdido, essa aula é para você. O PAD não é uma análise por intuição. Ele é analisado por meio de um método. E hoje eu vou te mostrar como fazer uma leitura técnica para que evite erros e aumente a segurança e assim a confiança do seu cliente. Para você que está no Instagram, seja bem-vindo. Para você que está na reprise, seja bem-vindo. Já venho dizer que é uma aula um pouquinho mais técnica. Provavelmente a gente vai passar alguns minutinhos, né, além dos 15 minutos que a gente todo dia aqui programa para essa aula. Mas eu quero que você saia daqui com conhecimento aprofundado. Para você que está no Instagram, link na bio, clica no grupo do WhatsApp, cai para dentro, que aqui a gente, com o grupo do Meet, sempre compartilha material ao vivo de qualidade, para que você cresça e entenda qual a metodologia que a gente aplica aqui para absorver servidores públicos. Perfeito? Vamos nessa, meus amigos. Que bom vocês estão aqui. Mas antes de mais nada, o que é importante? A gente está na última semana, né? Última semana desses 30 dias de sprint, como analisar a PAD, como se posicionar no digital, como você consegue trazer mais confiança e especialidade para a sua advocacia. E graças a Deus a gente vem tendo bons números com os nossos alunos, porque a gente sabe que a cada passo eles vão galgando e vão botando em prática cada ação diária. E para você que está aqui no Instagram, vamos lá. Eu vou compartilhar essa live para ajudar no conhecimento com 5 pessoas que eu acredito que possam melhorar a sua performance na advocacia. E eu vou compartilhar com essas pessoas porque eu acredito que isso pode ajudar muito essas pessoas. Vou compartilhar logo com 6. Pronto. 7. Vamos nessa? Compartilhe com o seu amigo. Eu acredito que isso pode, com o seu colega, que pode contribuir muito para a análise de processo administrativo disciplinar. Então, vamos começar? Análise técnica de um PAD que separa especialistas de um aventureiros. Galera, é o seguinte, por que a gente está trazendo essa aula? É muito comum a gente, quando vê um cliente buscar o nosso escritório, ele está um pouco inseguro com o primeiro advogado, que às vezes não tem a técnica aprofundada, pelo fato de ser generalista ou por desconhecimento da matéria mesmo. Então a gente vai trazer aqui pontos específicos para que você faça uma leitura técnica do PAD, para que passe ao seu cliente um conhecimento, uma segurança e uma tranquilidade de seguir com os próximos passos. Vamos nessa? Galera do Meet, acompanhando comigo no material, tá? Vamos junto. Galera do Instagram também, vamos nessa. Olha só. Então vamos iniciar. Como é que se faz uma leitura técnica de um PAD? Você passa por 5 passos. É muito importante você botar na sua mente esses 5 passos para que você comece a ter uma leitura de um PAD com uma estratégia bem mais elaborada. Passo número 1, como é que você vai começar a leitura de um PAD? Com a portaria de instauração. É ali que nasce o PAD. Se a acusação ela é mal formada, ela não tem fundamentos específicos, só por ali e por critérios formais da portaria instauradora, você já tem nulidades do PAD. Existe de forma recorrente no Poder Judiciário anulação de PAD em razão do vício da portaria de instauração. O segundo passo que você vai fazer é olhar a citação. Em tese, o servidor público é citado para apresentar testemunhas e provas que pretende produzir.
Então, um prazo que já no próprio caderno processual do PAD, você já pode prever o prazo de defesa e eventuais nulidades que sejam ali evidenciadas. Uma nulidade, ele já muda o jogo do PAD. A depender do critério em que você esteja ali buscando na tese inicial do seu processo administrativo disciplinar, você já consegue reconhecer uma nulidade. Isso muda o jogo do seu processo. Então, ó, olhe de forma minuciosa. Processo administrativo disciplinar, você já pode evidenciar isso no começo, tá bom, galera? Terceiro passo, conteúdo comprobatório. Galera, muitos dos momentos, a comissão ela não decide com base no achismo. Então, o que acontece para você que está no Instagram aqui? É muito comum comissões processantes pegar denúncias anônimas, não instruir um processo de sindicância para formar uma justa causa para a instauração de um PAD. E isso, quando fica evidenciado, o processo administrativo já nasce com vício e, consequentemente, com ausência de um motivo pelo qual ele deveria ter a continuidade da sua prosseguibilidade. Isso a gente vai explicar no mês que vem, nas aulas, que a gente vai aprofundar sobre técnicas do PAD. E o que seria isso, Flecha? Prosseguibilidade, justa causa. São os motivos mínimos, elementos probatórios, indícios de autoria e materialidade, ou resultado da conduta, que tenha implicado no resultado da instauração do PAD. Ali você tem verificação mínima se houve ou não um desvio funcional, muito semelhante ao processo criminal. Perfeito? Então, a partir do momento que você decide a base do processo administrativo, e essa justa causa é a base do processo, você já avalia se ele deveria ou não existir. Perfeito? Qual é o nosso quarto passo? Os vícios processuais. A vantagem do PAD é essa. Quando tem instauração e você vê quais foram os passos traçados pela comissão processante, seja na fase de sindicância, ou seja, no PAD propriamente dito, você já consegue evidenciar nulidades. E é muito comum que os processos administrativos disciplinares já venham com vícios. O problema é que algumas pessoas não sabem procurar isso. Por exemplo, a gente tem falhas na fase de sindicância, na coleta de provas. Muitas das vezes a gente pode arguir eventuais provas ilícitas, eventuais oitivas preliminares sem uma presença de advogado, porque muitos dos servidores que estão ali prestando depoimento sem uma defesa técnica, de certa forma pode fazer até uma confissão de algo que não fez. As perguntas feitas pela comissão podem induzir uma resposta do acusado. E perceba que quando ele está na situação de investigado, que é semelhante ao inquérito policial, isso pode repercutir na fase instrutória do PAD, ensejando numa indiciação e, eventualmente, numa acusação. Então, essa fase de olhar esses vícios processuais, eles devem ser alegados já no momento da defesa prévia, que a gente vai chegar daqui a pouco lá. Mas eu quero que você olhe para isso, olhe atentamente. Vícios processuais no PAD são muito comuns, tá bom? Estratégia, um mapa da absorção. A gente utiliza uma metodologia RVT, onde com mais de 70 servidores públicos, onde a gente fez essas análises desses PADs, a gente traçou uma linha estratégica que as comissões optam por seguir, e ali a gente consegue traçar também uma previsibilidade de resultado. Lembra do diagnóstico que eu falei lá na aula 15 e 16, e provavelmente na aula 17, não me recordo aqui? Esse diagnóstico, onde você faz essa leitura do PAD, ele já vem com elementos de vícios, algumas coisas que podem ser alegadas já na fase inicial do PAD. E isso ajuda você demais na análise após o fechamento do contrato. Então, a estratégia ela não nasce já da decisão final, da defesa final. Você não tem que esperar a defesa escrita, onde há após indiciação do acusado, para traçar a estratégia. A estratégia já deve ser feita antes do PAD. Se você tem acesso à sindicância, na fase de sindicância. Porque você tem a fase da sindicância punitiva, onde a aplicação de penalidade de advertência e de suspensão de até 30 dias. Se você não tiver isso claro dentro da sua análise metodológica do seu processo administrativo disciplinar, você pode cometer um erro de análise de mapeamento de estratégia. Perfeito? E vamos lá. Qual é o próximo passo? Então, o que você tem que procurar nessa análise? E vamos beber um pouco de água. Beba água, viu? E o que você tem que procurar nessa análise?
Cara, é muito comum. Algumas pontos que eu vou trazer, eles nascem de uma decorrência lógica de uma atuação de advogado. Mas o óbvio tem que ser dito. Então você tem que ver nulidades formais, eventual uma citação irregular, um prazo não cumprido, um cerceamento de defesa não ativa informal, sem a presença do advogado no momento que o acusado é ouvido na sindicância. Tudo isso tem que ser arguído na fase em que você é citado, servidor público, ou que você já regularmente constituído como advogado tem que invocar essas informações. É muito comum diligências feitas pela comissão processante antes do PAD, em que trazem provas, eventualmente ilícitas, que você consegue arguir na fase de instrução e você consegue, consequentemente, arquivar o processo administrativo, seja na via administrativa, com pedido administrativo, ou na esfera judicial. Desproporcionalidade. Isso é muito comum na indiciação. A gente usa como parâmetro aqui, como a gente utilizou nas nossas lives, a Lei 8.112. E a indiciação é uma fase de acusação formal, onde a administração pública ela limita qual tipo contido na lei que foi caracterizado como desvio funcional. Vamos traduzir? Eu denuncio o servidor público e, com base nesses tipos legais, eu falo que ele cometeu supostamente esses desvios. E cabe à defesa produzir elementos convincentes para quebrar esse nexo de causalidade ou falar que o servidor público não praticou por ausência de autoria ou inexistência do fato. Se você tem isso, consequentemente, ligado a uma ação penal, que nós vamos explicar isso no mês que vem, com os nossos novos ciclos de lives, você vai entender perfeitamente o que eu estou dizendo. Então, as informações que eu estou trazendo aqui é que para que você já comece a dar os primeiros passos e entender como é que funciona a análise de um processo administrativo disciplinar. E a fase que eu mais gosto, tá? Porque é onde tem a emoção, onde você consegue demonstrar sua técnica empregada no processo. Principalmente também, aí no próximo passo, a gente tem que analisar a falta de provas. Essa falta de provas, em tese, é uma acusação sem sustentação, onde não há um lastro, onde há um lastro probatório frágil e muitos dos casos não se firma diante de uma portaria de instauração do PAD, onde fala que na fase de admissibilidade, juízo de admissibilidade do PAD, ele não corrobora com os fatos ali investigados. Uma observação, nos processos administrativos disciplinares que envolvem assédio moral, é muito comum a gente ter o cuidado quanto à análise da subjetividade trazida quanto ao aspecto do assédio moral. Nós temos o manual Lilás da CGU, que isso também vai ser aprofundado na nossa aula do mês que vem, nos nossos novos ciclos de lives, onde eu vou falar para você quais são os critérios objetivos para que você saia da subjetividade de eventual assédio moral. E, além disso, nós temos a ausência de justa causa. Gente, eu boto nas minhas defesas, e eu quero que você bote a partir de hoje nas suas defesas. Se você não tem uma justa causa que justifique a instauração do PAD, você necessariamente tem que invocar a lei de abuso de autoridade, em especial o artigo 30 e 31. Nós tivemos recentemente, em 2019, a alteração da lei de abuso de autoridade, em que fala que, em tese, aqui bem resumido para vocês, que processos administrativos, inquéritos policiais ou ações judiciais que não justifiquem o seu prosseguimento, isso demonstra indícios de cometimento de abuso de autoridade por parte da autoridade apuradora. Então, isso é muito importante você trazer em seus processos, em suas defesas, para que você iniba esse poder punitivo do Estado. É muito importante você trazer isso à tona para que a comissão processante, enfim, qualquer outra autoridade que esteja investigando, analise o aspecto técnico e reconheça você como posição de autoridade do que você está falando. A partir do momento que você busca espectros fora da 8.112, fica muito mais clara a sua evidência de especialista no processo e, consequentemente, você vai ter bons resultados com isso. Provas ilícitas. Nós utilizamos também muito a quebra da cadeia de custódia, matéria que será também desenvolvida no mês que vem, aonde a gente vai falar como falar da quebra de cadeia de custódia, onde existem provas ilícitas, como que elas foram produzidas no processo administrativo, principalmente onde envolve crimes. Nós temos exemplos
corrupção, improbidade, construção. Nós temos vários crimes contra a administração pública que são crimes puníveis com pena de demissão, aonde o STJ já fixou numa súmula 625, salvo engano, que penas aplicáveis com demissão não pode ser outras a não ser essa aplicadas em razão de crimes contidas nos estatutos dos servidores públicos, civis, federais, enfim. Tudo isso a gente vai explicar para você de forma minuciosa no mês que vem. A gente vai aprofundar nisso. Então, cada passo que você dá é uma linha de estratégia aonde você vai desenhar. E como estruturar uma defesa consistente no processo administrativo disciplinar? Defesa prévia, consequentemente, você vai arguir nulidades, atacar acusações em que foi feita pela administração pública. Você também vai evidenciar e pedir produção de provas, provas testemunhais, testemunhais, provas periciais e outras provas que podem ser produzidas, e usar as provas que o servidor já tem guardado. Eu recomendo a todos os meus servidores públicos que eles utilizem principalmente o Drive, para que ele alimente esse Drive com as peças e processos que ele venha a se posicionar tecnicamente. Até porque, a depender da posição dele em processos administrativos que ele instruiu ou que ele se posicionou tecnicamente, pode acarretar na absolvição dele. Instrução em defesa escrita. Elaborar estratégia de defesa preventiva. Lembra que eu falei isso lá na fase de sindicância? Apresentar quesitos e solicitar perícias. Isso é muito importante, gente. Acompanhar oitivas, onde você pega contradições, pode contraditar testemunhas, inclusive quebrar testemunhos de pessoas que, de fato, não presenciaram o fato, então apenas fazendo especulação daquilo que ouviu dizer, que Maria da vizinha que ouviu dizer e que veio falar sobre isso. Essa aí não é testemunha, sequer presenciou ou conhece do fato. E, logicamente, pedir absolvição ou a menor penalidade possível em razão do caso. Vou te ensinar, e aqui eu quero que você bote na mente, como fazer um TAC que você blinde o servidor público. Guarda essa informação. Alegações finais. Se houver, em alguns processos administrativos, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, salvo engano, Minas e Paraíba, nós temos, nos seus estatutos, a possibilidade de fazer alegações finais. E você rebate pontos específicos do relatório final se houver posicionamento pela demonstração de aplicação de pena, tá? De demissão ou qualquer outra pena. E aí você, de forma técnica, vai rebater nesses pontos e, consequentemente, pode pedir a absolvição do seu cliente. Perfeito? Mão na massa, estamos chegando ao final. Galera, é isso que eu falo. Se você botar a mão na massa, fazer a tarefa do dia, é um passo na escadinha que você dá. É uma construção de uma autoridade que você começa. E quando você entende isso, dentro da complexidade que todo o processo administrativo disciplinar envolve em relação ao servidor público, porque, por um lado, o servidor público é acompanhado por um não especialista, ou quando ele é acompanhado por especialista, às vezes ele não sente essa confiança. Tudo isso que eu trouxe na aula de hoje, você vai incorporar na tarefa. E aí que vem a mão na massa. Busca um PAD. Se você não tiver um PAD que você esteja atuando, mas busque dentro do Google, eu vou te ensinar no YouTube, no Google, botando a palavra PAD, e faça uma análise técnica. Se você tiver, e aí você identifica acusação, provas, possível estratégia que você, pensando nessas informações, poderia elaborar para o seu servidor público, e se você não conseguir nada nesse sentido, me manda um direct que eu te ajudo a fazer essa busca, beleza? Meus amigos, muito obrigado. Passamos aí 20 minutinhos, passamos só 5 minutinhos a mais, mas foi muito bom estar com vocês hoje. Eu espero que realmente você aplique isso na sua vida, nas suas informações, e que você se torne um especialista em autoridade no processo administrativo disciplinar. Beleza? Fique com Deus, muito obrigado pela presença de todos, e até mais. Tchau, tchau.